Olá, família dos devotos, que alegria! Nesta sexta-feira da Semana Santa, nós podermos nos encontrar para continuarmos esse nosso retiro, no qual nós vamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. Hoje, sexta-feira, um dia tão especial. Você pôde acompanhar há pouco a Via Sacra aqui da Casa da Mãe, mas com tanta coisa bonita e profunda, nós vamos continuando rezando. Bom dia, Letícia. Bom dia, irmão Marco Lucas, que bom ter a sua companhia. Bom dia, querido devoto, que alegria ter vocês com a gente na TV Aparecida, nessa sexta-feira santa, né? O nosso itinerário aqui desse tríduo pascal, a gente vivenciando esse momento, né, da paixão do Senhor, Ele que morreu por nós na cruz, esse momento de profundo silêncio e muita reflexão, da gente relembrar os passos de Jesus. E a gente, claro, gosta muito quando você está com a gente também aqui na TV Aparecida, participando no nosso programa aqui da Família dos Devotos. Você pode ligar, pode mandar a sua mensagem, de repente uma foto sua na celebração aí junto à sua comunidade. Conta pra gente um pouquinho como que você está vivendo esses momentos. O nosso WhatsApp é o 12 997 18 9399. E claro, tem o telefone também aqui da Casa da Mãe, que você liga, participa, conversa ao vivo com a gente, coloca as suas intenções, a gente reza por você, não é isso, irmão? É isso mesmo, nosso telefone é o 0300 210 1210 e aí você poderá fazer a sua ligação, deixando o seu pedido, a sua oração, que nós estaremos rezando por você. É o mesmo contato da nossa família dos devotos. Também convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, ficando também por dentro de tudo aquilo que nós realizamos aqui na TV Aparecida, de modo especial no programa Família dos Devotos, @Família dos Devotos. Vamos participar bem, nós aguardamos a sua participação aqui no nosso programa nessa bela sexta-feira, sexta-feira de oração, de introspecção, de encontro pessoal com Jesus, que sofre, mas que entrega a sua vida por amor a cada um e uma de nós. Isso mesmo. E assim, o Santuário preparou uma programação extensa para a gente vivenciar esse momento, para você vivenciar acompanhando pela TV Aparecida, e a gente também está vivenciando, vai ter hoje inclusive transmissão direto de São João del Rei, que tem uma tradição muito bonita na Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, né, mostrando então a paixão de Jesus Cristo. E a gente vai conversar com a nossa repórter, a Rafaela Lourenço, que está lá e vai contar um pouquinho para a gente de como que tem sido, né, aí na cidade, como que vai ser a programação dessa Sexta-feira Santa. Rafaela, bom dia, bem-vinda. Tudo bem, Letícia? Bom dia para você, um bom dia também ao irmão Marco Lucas e a todos que nos acompanham aqui na TV Aparecida. De fato, né, está sendo uma experiência única para nós, né, vivermos então essa Semana Santa aqui em São João del Rei. Hoje, nessa sexta-feira, a cidade é um pouco mais silenciosa, né? Assim, agora terminou há pouco o ofício de trevas, por isso essa movimentação maior também aqui em frente à igreja de Nossa Senhora do Carmo. E quem detalha um pouco melhor para a gente tanto esta celebração quanto também a parte maior da programação aqui em São João del Rei é o diácono Jefferson Coimbra, que exerce o seu ministério na paróquia da Basílica Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Como eu disse, né, diácono, terminou agora então o ofício de trevas. Explicar um pouquinho para quem nos acompanha, né, a simbologia e as tradições também, né, do século XVIII aqui da cidade. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TV Aparecida. Terminou há pouco o ofício de trevas desta Sexta-feira Santa. É uma celebração litúrgica que foi conservada, preservada aqui em São João del Rei, na paróquia da Catedral. Compõe esta celebração o ofício de matinas e laudes dentro destes dias do Tríduo Pascal, da Semana Santa. A partir da oração dos salmos, dos cânticos, de textos das Sagradas Escrituras, nós vamos como que acompanhando os sentimentos de Cristo, às vésperas de sua paixão, o simbolismo, né, do tenebrário, uma espécie de um triângulo com velas que vão se apagando, expressam a glória de Cristo que aparentemente neste mundo foi se apagando, né, com o mistério da paixão, mas a vela do vértice não se apaga, recordando a ressurreição, a luz do Cristo que
ressurge a vitória da vida, né? Então, uma celebração bonita que vale a pena ser vivenciada aqui em São João del Rei. Por falar em ser vivenciada, né? Como que a gente pode colocar essa caminhada espiritual também, do que a gente já viveu ao longo dessa semana, que é a Semana Maior, não é? A Semana Santa, ela é de fato um grande itinerário, é o retiro do povo de Deus. Nós vamos dia a dia entrando no mistério da entrega do Cristo. Nós começamos no Domingo de Ramos, a entrada do Senhor em Jerusalém, depois vamos sendo conduzidos à intimidade da ceia, onde Ele nos dá o grande, né, inestimável dom da Eucaristia, o mandamento novo, o lava-pés. Passamos hoje pelo drama da paixão, o silêncio do sábado santo, até a alegria do mistério pascal da ressurreição. Então nós vamos revivendo, e na liturgia não é uma simples repetição, é uma atualização, uma presentificação do mistério pascal. Nós vamos sendo tocados, né, hoje, no hoje da história, com o mistério da entrega do Cristo, da nossa salvação. E nós comentávamos que aqui em São João del Rei são muitas tradições, né, de séculos passados. Inclusive aqui ao lado tem, né, os tapetes sendo feitos também, que geralmente em outras cidades apenas em Corpus Christi. Essas tradições que são mantidas vivas aqui, elas também ajudam a fortalecer a fé e inclusive resgatar essa fé também de muitos moradores e dos turistas, né, os devotos que passam por aqui? Sim, certamente. Essas tradições tão bem conservadas e vivenciadas em São João del Rei, elas ajudam primeiramente a amparar a fé, porque nos dá aquela consciência de que nós estamos inseridos numa tradição viva de pessoas que cultivaram com tanto carinho, com tanta piedade o dom da fé, que nos precederam, não é? E ao mesmo tempo ela fala no hoje da nossa história, repercute na nossa vivência de fé. Então é uma oportunidade de nos inserir nesta corrente viva da graça de Deus, e para aqueles que participam presencialmente ou nos acompanham pela TV Aparecida, podem ser tocados pelas maravilhas conservadas aqui em São João del Rei. Convite também para quem nos acompanha, né, com relação à programação que segue, inclusive com transmissão logo mais à noite, né, do Descendimento da Cruz. Sim, tanto para quem está presencialmente como aqueles que nos acompanham de maneira remota pela TV Aparecida. É importante criar essa disposição interior por meio da meditação da palavra, do silêncio, da oração, né? E assim tudo aquilo que nós celebramos vai de fato tocando a nossa vida, possibilitando com que cada um renove, celebre a sua fé e ao mesmo tempo realize aquele encontro pessoal com Cristo que nos faz verdadeiramente cristãos, né? Então aproveitar este momento, esse dia de graça para toda a igreja, mas nós aqui em São João del Rei com tantas características típicas que vão nos ajudando também a celebrar esses mistérios tão grandes. Para celebrar esse mistério, né, como que a gente pode também destacar a programação de agora à tarde, com pontos centrais também? Sim, conforme acontece em todo o mundo, logo mais às 15 horas teremos a solene ação litúrgica, onde ouviremos o canto da paixão, teremos o rito da adoração da cruz, não é? Exaltando e celebrando não qualquer cruz, mas a cruz do Cristo, que para nós cristãos é o símbolo maior do amor daquele que nos amou até o fim, no dizer do evangelista São João, né? Esse amar até o fim não se limita somente a um dado cronológico, como o Cristo que nos amou até o último instante, mas sim o Cristo que expressa o seu amor por nós na obediência ao Pai até as últimas consequências, né? E depois à noite nós revivenciaremos a paraliturgia do descendimento da cruz, né? Meditaremos ali com a pregação, o Calvário, o descimento do Cristo, né? Atualizando este momento para a nossa história. Depois ainda teremos a procissão pelas ruas de São João del Rei, com a imagem do Senhor morto, né? Então um momento de muita oração, de muita piedade, que todos terão a oportunidade de acompanhar também pela TV Aparecida. Muito obrigada pela participação conosco, Diácono Jefferson, né, com todos esses detalhes também. E a gente reforça o convite para quem está nos acompanhando a seguir, então, ao longo da programação, com os detalhes aqui de São João del Rei e também de outros municípios. E logo mais à noite teremos a Central da Paixão às 8 horas, também com detalhes daqui de São João del Rei. E a partir das 8h30 da noite, então, a transmissão ao vivo do Descendimento da Cruz, direto lá da escadaria da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada, Rafaela. Bom trabalho para você, também para todos aí. Então, TV Aparecida transmite logo mais à noite, então, esse bonito momento, direto lá de São João del Rei. E um abraço para todo o clero de São João del Rei, de modo especial por Dom José Eudes, que sempre está acompanhando o nosso querido parceiro aqui. Gente, acabamos de acompanhar diretamente aqui do altar central do Santuário Nacional a Via Sacra, um momento forte de fé que nos chama à conversão e ao compromisso com a fraternidade. Para conversar mais sobre os significados desse dia da morte e paixão do nosso Senhor, nossa querida repórter Carlinha Borges, ela vai conversar com o irmão Alain, que conduziu para nós esse momento de meditação de hoje. Bom dia, Carlinha. Bom dia, irmão Marco Lucas. Bom dia, Letícia. Isso mesmo, estamos aqui no altar central do Santuário Nacional, onde aconteceu há pouco, então, a Via Sacra. Sexta-feira Santa, vivenciando a Semana Maior da nossa igreja, nós somos convidados a viver um profundo silêncio, o jejum e a oração. E nós podemos meditar o mistério da cruz através também da meditação da Via Sacra, que nós acompanhamos junto na TV Aparecida, em toda a programação, ao vivo aqui do Santuário Nacional, mediado também pelo irmão Alain, Patrick Zuccherato, ele que é missionário redentorista, diretor de arte pastoral da TV Aparecida. Irmão, vivenciando a Semana Santa, a sexta-feira maior da nossa igreja, nós podemos, a partir então da Via Sacra, entender o mistério da cruz e vivenciar no nosso dia a dia como cristãos. Bom dia! Isso mesmo, querida Carlinha, um bom dia para você, um bom dia para o irmão Marco Lucas, um bom dia para a Letícia, um bom dia para toda a nossa família dos devotos e para você que está ligado nessa programação tão especial da Sexta-feira Santa, da Semana Santa na TV Aparecida. E acabamos de rezar aqui do altar central esse exercício piedoso da Via Sacra. E você disse bem, Carlinha, é um caminho, é uma via, é um caminho de vida, é um caminho de dor, mas é um caminho de muito amor. Quando nós somos tocados e nos comove todo esse sofrimento de Jesus, mas a gente não para na cruz, a gente olha além, porque quando a gente vê a cruz, e a gente aprende isso com Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador dos Redentoristas, olhando para a cruz a gente diz, isso é o amor, a que ponto que chegou o amor de Deus. Então é a cruz que nos abraça, nós somos abraçados pela copiosa redenção, Jesus é o nosso Redentor, e nós também queremos abraçar os irmãos e irmãs que sofrem nos caminhos da vida. Esse ano, em sintonia com a campanha da fraternidade, a questão da moradia. Isso mesmo, lembrando da campanha da fraternidade, que durante toda a quaresma nós podemos entender mais, aprender mais sobre. Hoje, meditando as dores de Cristo, nós lembramos também das dores atuais e como é importante nós termos esse olhar para o próximo, né, irmão? Olhar para o próximo, olhar os últimos, olhar além. Os pequeninos, o nosso Deus veio morar entre nós. Olha o mistério da nossa fé, olha tudo um mistério de amor. Natal, Deus desce, Deus que se faz gente, é o mistério da encarnação. A cruz agora, a paixão e a morte redentora de Jesus. Deus que desce nos nossos caminhos e nos dá o seu Filho Jesus, que por amor, então num ponto tão alto de dor, nós temos o ponto forte do amor do Senhor por nós. Agora, quem toca a cruz do bom Jesus se compromete com as cruzes da vida. E quantos são os personagens que vão aparecendo na Via Sacra? Nós também queremos ter aquela sensibilidade da Verônica, aquela solidariedade do Cirineu, queremos ter a bondade do José de Arimateia, porque aí nós vamos olhar essas realidades. E certamente um grande impacto nessa Sexta-feira Santa, no momento da Via Sacra, foi na 12ª estação. Jesus que morre na cruz, e ali nós lembrávamos dos 26 milhões de irmãs e irmãos nossos aqui no Brasil, e nós estamos no Santuário Nacional, na Casa da Padroeira do Brasil. Nós fizemos ecoar então esse grito de Jesus, um grito forte, um grito alto, para que vejamos hoje esses nossos irmãos crucificados sem as mínimas condições para uma moradia digna, sem terra, sem teto, sem trabalho. Ontem
quem pôde acompanhar pela TV Aparecida, 10h30 da noite, assistiu o Desafios da Igreja e viu quanto que essa é uma ferida, é uma chaga representada aqui nesse Cristo sem teto, né? E um dia nós vamos ouvir dele mesmo: todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Então a presença da vida religiosa aqui hoje era exatamente para dizer isso. É sempre um sinal de acolhida, de presença, e precisam do nosso olhar, saber ver esses últimos. Quem é que passa pelo caminho da nossa vida? Irmão Alain, nós agradecemos então a participação do senhor por nos ajudar a meditar ainda melhor esta sexta-feira maior. Obrigado vocês, Carlinha, que a gente possa, como família dos devotos, construir essa fraternidade. E aquilo que nós terminamos aqui cantando, não é? Sermos instrumentos da paz, do bem e do amor. O mundo está precisando dessa paz. O Deus do amor, o Deus da paz, da cruz, grita. Por isso que nós entramos com essas bandeiras da paz também, desejando esse sonho mundial. É a luz da vida, é a luz do amor, é a luz de Jesus crucificado e ressuscitado que vai vencer. O nosso convite para você que está acompanhando, continuar na programação da TV Aparecida, rezando, meditando e celebrando a fé também. Letícia, irmão Marco Lucas, nós voltamos com vocês aí no estúdio. Maravilha, obrigada Carla, obrigada irmão Alain, uma ótima sexta-feira santa para vocês também. Olha só, a gente continua então vivenciando esse momento, aguardando a sua companhia, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já! Estamos de volta com Família dos Devotos. Uma alegria ter a sua companhia nessa sexta-feira santa. A gente está falando um pouquinho, né, sobre como vivenciar esse momento da nossa fé cristã. E olha só, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, também aqui no interior de São Paulo, tem uma programação intensa das celebrações da Paixão no dia de hoje. E a gente vai para lá conversar com a nossa repórter, a Michele Ferreira, que traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Michele, tudo bem? Bom dia, Letícia, bom dia, irmão, bom dia a todos que estão acompanhando o nosso querido programa Família dos Devotos. Muito bom estar com vocês nesse dia de hoje, tão importante para nós cristãos, a sexta-feira maior da nossa igreja. E como você bem disse, eu estou aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus, onde permanece uma tradição muito bonita e muito rica nessa Sexta-feira Santa. Durante toda a Semana Santa, mas especialmente ontem, quinta-feira e hoje, muitos devotos chegam até aqui ao santuário para fazer os seus pedidos, para agradecer e para vivenciar as celebrações litúrgicas da Sexta-feira Santa. E para falar um pouquinho mais com a gente dessa expressão de fé tão bonita, eu estou aqui com o padre Leomarcos Ferraz, ele que é reitor aqui do Santuário do Bom Jesus de Pirapora. Padre Leomarcos, a gente chegou ontem, estamos podendo vivenciar toda essa manifestação de fé. Estamos impressionados. Quanta gente, quanta devoção. Que bonito, né, viver tudo isso. É isso mesmo, querido povo de Deus. Mais uma vez, Pirapora do Bom Jesus surpreendendo até nós mesmos, que já residimos aqui, já tivemos outras experiências, porque cada ano vem uma expressão de fé diferente, com histórias diferentes, marcando assim esse momento tão importante da nossa igreja, que é celebrar a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo nesse dia em que tantos peregrinos chegam aqui para rezar, para pedir graças, bênçãos, se confessar e contemplar essa bela manifestação de fé que é a chegada das cruzes gigantes. Nós estávamos conversando aqui, né? Em muitas paróquias, o ponto alto é a celebração das 3 horas da tarde. Mas aqui, desde ontem, né? Os devotos já viraram a madrugada fazendo as vigílias, as orações e chegando com as cruzes que estão aqui atrás de nós. Isso, exatamente. Pirapora, ela começa, né, assim, tímida na segunda-feira, terça-feira com as procissões e na quarta-feira com a procissão do encontro. Já na quinta-feira já começam uma grande quantidade de cruzes chegarem, peregrinos, romarias, e aí atravessa a noite na vigília, né, que nós fazemos em adoração ao Santíssimo Sacramento. E nessa madrugada aí começa um fluxo muito grande. Hoje, né, cedinho, por volta das 3 horas da manhã, já começou, muitos ciclistas chegaram, né? Nós temos pela primeira vez aqui também, uma tenda de acolhimento dos peregrinos, né, que chegam caminhando, e eu pude, né, ver essa turma chegar. E hoje, né, pela manhã, o tempo todo chegando às cruzes, chegando o povo, rezando, esperando, né, o restante da programação, que se estende na hora máxima, às 3 horas da tarde, que nós adoramos a cruz.
E logo mais também tem um momento muito especial, sobretudo para os piraporanos, que é a procissão do Senhor Morto com o sermão das 7 palavras. Então a gente fica com expectativa grande e surpreendidos uma vez mais, porque a quantidade de romeiros que vieram para cá celebrar conosco é muito grande, estamos muito felizes também. E padre, que mensagem, né, que o senhor deixa aqui a partir de Pirapora, da devoção ao Bom Jesus, para quem está nos assistindo, para quem está com a TV Aparecida de companhia nesta Sexta-feira Santa? Olha, o devoto da Mãe Aparecida é muito carinhoso para com Pirapora do Bom Jesus. Por isso eu faço um convite muito especial para você que ainda não conhece pessoalmente, para vir aqui. Porque celebrar aqui no Santuário da Paixão, né, o Et Homo, significa que você caminha com Cristo, atravessa a cruz para celebrar a glória da ressurreição. Então venha celebrar conosco e com certeza celebrar a alegria daquele que vive e reina para todos sempre. Padre, muito obrigado pela acolhida e que possamos vivenciar, né, o resto desse dia com muita devoção e com a fé, né, que nos permite estar aqui no dia de hoje. Amém. Um grande abraço a todos vocês também e vamos celebrar. E olha, irmão, que bonita, né, toda essa manifestação de fé. E a gente quer agradecer também a família dos devotos, né, que com o seu gesto generoso faz possível toda essa expressão que a gente mostra aqui através da TV Aparecida. E aproveito também para desejar a vocês uma feliz Páscoa. E nós retornamos logo mais na Central da Paixão para mostrar um pouco mais dessa tradição tão bonita de Pirapora do Bom Jesus. Um abraço para vocês. Michele, muito obrigado e um abraço para você também. Feliz Páscoa, um abraço para toda a comunidade de Pirapora, ao Padre Leon Marcos, reitor deste belo e grande santuário. E desde já a gente faz convite também a você que é de São Paulo, capital, dos interiores de São Paulo. Visite Pirapora do Bom Jesus, fica bem pertinho de Barueri, fica a uns 60 quilômetros da capital. Um lugar bonito e que nós, missionários redentoristas, marcamos a nossa presença aí. Gente, na Sexta-feira Santa, hoje, a igreja silencia para contemplar o maior gesto de amor da história, a entrega de Cristo na cruz. Mais do que recordar um sofrimento, somos convidados a mergulhar no mistério da paixão do Senhor, reconhecendo ali o caminho da salvação e o amor que se doa até o fim. E vamos refletir sobre esse dia tão sagrado para a nossa fé cristã. E quem vai nos ajudar nessa reflexão é o missionário redentorista Padre Célio Lopes, conhecido de todos nós, trabalha aqui na Casa de Nossa Senhora e que está aqui já no nosso estúdio para nos ajudar a refletir ainda mais sobre esse dia. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, irmão Marcos Lucas. É bom estar aqui com vocês, com a Letícia, que também com todo o povo de Deus, para, junto com vocês, estarmos passando essa informação. Estava nas confissões, já levantei cedo hoje, Santuário Nacional está em movimento grande, já fiz rito penitencial com o povo lá, né, que é a confissão comunitária, atendi também algumas pessoas e vim para cá. Correndo, atendendo o convite de vocês. Uma sexta-feira de silêncio, mas também de trabalho. De trabalho aqui no santuário. Você falou uma palavra interessante, o silêncio. Percebe-se, o povo já traz isso, né? Espírito, Solo sagrado. E é bom que faça do seu lar, assim, do ambiente mesmo. Quem precisa, tem que trabalhar hoje, um lugar sagrado, um momento sagrado, né? Tudo nos envolve no sagrado que hoje nos convida. Um dia de silêncio, para mim, é um dia muito triste. Não consigo colocar outro nome, porque é a pessoa, o gesto que a gente, e tudo que a gente mais ama morre hoje, morre. Mas lá dentro tem uma esperança, né? Vai ressuscitar. Lembro uma vez um frei, agora não recordo o nome dele, ele disse assim, Maria estava aos pés da cruz, em pé. Mas ali estava a tristeza e se cumprindo a profecia de Simeão. Uma espada transpassará a sua alma de dor. Mas ela tinha na cruz ainda aquele momento, aos pés da cruz, de esperança e de amor e de a felicidade que estava lá dentro. Isso vai passar e eu vou alcançar a ressurreição com meu filho. É um pouco isso, né, que você está falando, esse sentimento mesmo que a gente tem desse silêncio e é assim que a gente deve viver esse momento, né, essa Sexta-feira Santa. Qual é o sentido mais profundo? A gente fala, né, a gente sempre fala, né, mostra, né, que Jesus morreu na cruz, mas qual que é o sentimento, o sentido mais profundo dessa fé que a gente vive no dia de hoje? Bonita pergunta, Letícia. Exatamente. Não dá para florear muito, é a realidade, é isso mesmo, aconteceu, né? E Deus, ele se mostrou, Deus nunca
Jesus é Deus e no humano de Jesus, ele nunca escondeu nada de nós e não esconde, né? Jesus nunca mentiu para os seus discípulos e ele foi muito claro e ele disse, quer me seguir, me siga, pega a sua cruz e me siga. E não precisa nem falar que isso tem uma resposta já para nós, né? Claro que a paz que isso tudo dá, a realização, vem de Deus e volta para Deus conosco já. Então o significado de tudo isso é de fato a realidade da dor. Identificamos com tudo que o mundo está passando, né? Tanta coisa que precisa morrer, mas Jesus é bom, foi o homem bom, foi Deus, o amor morreu hoje, né? São Francisco de Assis dizia, o amor não é amado. Exatamente, não se reconhece o amor pleno, total de Jesus, de Deus. Há uma tradição, assim, das pessoas, das famílias, muitas das nossas também, eu me recordo até que a minha família também traz um pouco essa tradição, de que o dia de sexta-feira é um dia que a gente não faz muita coisa, não, a gente sai um pouco do ritmo. E a igreja nos propõe justamente neste dia a gente fazer um pouco mais de silêncio, a gente contemplar todo esse mistério, porque neste dia a igreja traz essa proposta para nós cristãos. Isso, irmão Marcos Lucas, é curioso que é tão antigo, né? E eu falava agora há pouco com a Letícia que não dava para florear, e é mesmo o desnudado, né, do dia, da realidade e do silêncio. Você me fez recordar, inclusive, a minha família, né, dos meus avós, depois a tradição vai trazendo para os pais. Nesse dia, não se fazia nada, nem brincava. Desde criança, né, parece que vem a tentação de brincar, a gente nem brincava, só saía de casa para celebrações, né, principalmente das 3 horas, e voltava para casa, mas voltava no silêncio, não brincava um com o outro, não fazia piadinha, nada, vínhamos mesmo no silêncio total. A alimentação era leve, né, desacelerava. Então era paçoca e café puro, nem leite colocava para não misturar, paçoca e café puro. Quando tinha almoço, aquele almoço ralo também, né? E às vezes tinha aquelas tirinhas de bacalhau com batata que fazia para comer com um pouco de arroz e feijão. Mas era uma coisa assim para dizer, olha, sinta esse dia, perceba que é um dia especial, triste, vamos fazer algo para agradecer a Deus. E a sociedade parece que captou isso, né? Claro, muitos tiram para feriado, vão à praia e tudo mais. Não vamos criticar, né? Vamos respeitar também essa atitude, até Deus respeita. Mas é bonito o gesto do catolicismo de fato fazer desse dia um dia de penitência, de jejum e de oração e de silêncio, né? Vamos desacelerar. O mundo está muito acelerado e desde o Vaticano, lá o Papa Leão passando a mensagem, pedindo paz, pedindo para as pessoas terem calma, né? Repensar, dialogar, é um dia propício para isso. A gente tem até aqui, padre, né, a cruz. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse simbolismo da cruz que a gente vivencia nesse dia também. A cruz já é bem antes de Jesus, né? As pessoas sofriam o martírio da cruz e eram amarrados, e conta a história, né? Bem, os ladrões quebravam os ossos, né? Para morrerem mais depressa, para parar a respiração e tudo mais. E dói saber que São José, o pai adotivo de Jesus, era marceneiro e ele sabia que a cruz passava pela marcenaria. Não se sabe realmente se ele chegou a fazer isso, né, cruz. Mas a gente sempre conhece o São José de fazer as cadeiras, as mesas, o trabalho de conserto nas casas, né? E se eles foram muito pobres, sinal que ele não tinha um gesto de cobrar das pessoas, e nem quando, claro, era o sustento da casa para ele, mas ele nunca explorava. É uma mensagem hoje também para os comércios, né? Cuidado, veja quem está passando necessidade, não explore, e vamos olhar os outros também. Mas a cruz é uma passagem, não ficamos na cruz, mas esse dia, hoje, temos que ter essa visão da cruz como o sinal de adoração. É o único dia que nós usamos esse termo, né? Adoração à Santa Cruz. E na celebração das 15 horas, o momento exato que Jesus expira na cruz, então nós temos um momento de beijarmos a cruz. Esse dia realmente beijamos como adoração, ele passou por aqui. O nosso Deus, o nosso amado, eu te amo, Jesus, esse beijo é para o Senhor, é gratidão. Como que a paixão de Cristo, essa entrega de Jesus total e sem reservas,
se traduz nesse seu amor concreto por cada um de nós enquanto humanos. Exatamente, irmão Marcos Lucas, nós temos que passar, não ficarmos também, não nos acomodar e deitar aos pés da cruz. Senhor, eu vou fazer companhia aqui, vou sofrer também. Maria fez isso em pé. Ela não sentou, não pediu uma cadeira, não deitou. Ela ficou ali, aguentou aquele tempo, falou, pronto, eu passei com você. E depois continuou, desceu o Calvário para a sua missão. Acompanhou o filho morto, né? Primeiro ela recebeu nos braços, depois acompanhou o filho morto até o sepulcro. Muito doloroso, mas ela levantou a cabeça, foi com João e foi acontecendo todo o processo, né? Desse período pascal e tudo mais. Teve Pentecostes, Maria estava lá. Então é passar além da cruz, né? Viver sim o silêncio, respeito. Hoje é um dia de muito respeito, de amor, de oração. Faça isso. Mas depois você sabe que a missão continua e vamos levar essa lição para a vida. Isso mesmo. E... Tanta música, né, hoje, que eu acho tão bonito. Quando o Papa Francisco veio aqui no Brasil, continuou a peregrinação da cruz, a juventude carregando a cruz. E ele falou muito do sentido da cruz para os jovens, né? Assumam, não tenham medo e vivam a experiência também do sofrimento, mas percebendo a dor do outro. Que o outro carrega uma cruz mais pesada que a sua. A gente viu também ali em Pirapora do Bom Jesus, né? Muita gente vai peregrinando, Isso, levando Letícia. a cruz. A gente viu aquelas cruzes, a gente mostrou no link justamente isso, que as pessoas fazendo esse gesto também, né? De carregar a cruz. E, padre, a gente queria lembrar também quem está em casa, que hoje, às 4h30 da tarde, a TV Aparecida, então, vai transmitir Paixão de Cristo segundo Santo Afonso, logo depois da celebração das 3 horas da tarde. Então, tem esse especial aqui na TV Aparecida às 4h30 da tarde, certo, irmão? Isso mesmo. Padre Célio. Padre Célio participou, inclusive. Com o Padre Ulisses. Isso, fala um pouquinho, dá um pouquinho, fala um pouquinho para quem está em casa sobre esse especial, também, por viu, favor. Letícia? Eu já fiz muita arte, né? Minha mãe e meu pai falavam, né? Você era arteiro. Mas 10 agora irmãos, você o é um arteiro caçula. profissional. Então agora eu transformei a arte em uma arte assim de fazer peraltices em arte para evangelizar, né? Só não sei cantar, pintar, tudo mais, mas colocar tudo à disposição de Deus, né? Do próximo, sobretudo. Padre Ulisses, eu e também Maria Helena, que ela é professora, inclusive, né, de teatro e tudo mais, e é uma oblata redentorista, ela estará conosco também. É uma mensagem muito pura, muito simples, que alcança o popular, porque vem de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, e ele conviveu no meio do povo. Na sua época, isso era algo novo, né? Ele sair para estar no meio do povo. Ela foi bispo, tudo mais, e ele gostava de estar no meio. Então ele pegou um pouco a característica do sofrimento daquela gente da sua época e foi colocando em oração. Tem muitos livros, né? Prática de amor a Jesus Cristo, a oração, Glórias de Maria. Então fomos reunindo tudo isso e colocamos a Paixão segundo Santo Afonso. É lindo, não percam. Maravilha, nós vamos acompanhar aqui. Padre Célio, diga assim, como que a pessoa no dia de hoje ela pode vivenciar bem esse dia, traduzindo também para a vida dela essa realidade que a gente vê aqui, né, da entrega de Jesus, desse Jesus que esteve disponível para acolher também as dificuldades próprias dele, porque ele veio também como Deus, mas também como humano, mas se encarnou também nas realidades nossas, porque hoje em dia tem muitas pessoas crucificadas, talvez muitas pessoas que estão acompanhando aqui a TV, né? Como que ela pode também assumir essa proposta do dia de hoje para a vida? Isso mesmo, irmão Marcos Lucas, você já respondeu, né, boa parte da própria pergunta, e essa identificação, né? Eu me identifico com o dia de hoje em quê? Tudo bem, me identifiquei com esse sofrimento, com uma depressão. Muitos pensam, algum tempo da vida pode até ser que pensaram em suicídio, em tirar a própria vida. E veja o exemplo de Jesus, né? Ele não tirou a própria vida, ele deu a sua vida para que outros pudessem viver, é diferente, né? Então ele encarou tudo e no alto da cruz ele não olha pecadores, ele olha almas que precisam ser salvas, né?
Então, e todos merecem a salvação, todos são filhos. Deus quer a salvação de todos. O amor de Deus é tão profundo, tão grande e lindo, né? Enquanto eu olho o outro talvez com preconceito, olha o que ele está fazendo, não pensa como eu, não vive a minha cultura, a minha religião e ainda está fazendo coisa errada, Jesus olha assim, meus filhos, vocês precisam conviver com o diferente. Então, do alto da cruz, ele pede para perdoar. E ao longo da sua vida, ele pedia para perdoar os inimigos. Perdoar quem amamos é muito fácil, né? Mas é aquele que me ofendeu, que me jurou de morte e tudo mais. Então o amor precisa prosseguir, sair também das nossas casas, entrar nas escolas, nos presídios, nas cadeias e tudo mais. É agressivo tudo isso? Não, é amoroso, é amoroso. Temos aí, irmão, Letícia, é provocação, né? Nós temos que provocar isso dentro de nós. O dia de hoje é propício, nesse silêncio, para meditar exatamente, né? Quem eu sou, né? Não, sim. E, padre, a gente também nesse dia de hoje, nessa Sexta-feira Santa, logo mais até aqui na TV Aparecida, tem a meditação das 7 Dores de Maria. Queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa celebração, de como a gente vivenciar esse momento também. Então, as dores de Maria, desde que ela recebeu o aviso, né, a profecia de Simeão, que uma espada iria transpassar a sua alma, hoje acontece. Ao longo de sua vida também a perda do menino, né, do menino Jesus no templo, ela e São José ficaram desesperados 3 dias sem saber onde ele estava, então isso é uma angústia muito grande e depois vai um fio puxando o outro, né, da vida dela. Puxa vida, parece que Nossa Senhora não teve sossego, né? Mas ela tinha o conforto do Espírito Santo, que falávamos, por isso que fala, Maria guardava tudo no coração. Ela sabia muito bem. Meio-dia teremos às 7 também, né? A meditação das 7 palavras de Cristo. 7 palavras de Cristo. Ele começa, a primeira dela, ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Já começa com perdão, em cima, ali na cruz. E tinha todos os motivos para mostrar, né, o ódio, a vingança, a maldade no coração humano, mas ele fala de perdão. E assim não vou contar porque o pessoal vai estar acompanhando ao vivo, vai ser muito interessante. O diácono Tiago e eu estaremos lá, passando essa mensagem. Perfeito. Então, Padre Célio, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, um convite para as pessoas participarem bem, claro. Ontem demos início ao Tríduo Pascal, né? Vai culminar na celebração do domingo, porque também há às vezes essa tradição de a gente ir às celebrações hoje, mas aí não vamos na ressurreição, deixamos o Cristo morto na cruz. Mas gostaria que o senhor reforçasse esse convite para as pessoas participarem bem nas comunidades e também, assim, da gente levar essa mensagem mesmo da Semana Santa. Não é só uma tradição, uma repetição. Muito bem. O irmão Marco Lucas falou que ia fazer perguntas difíceis para mim, né? Pegar no viu, Letícia. Mas é que o senhor é muito sábio, então eu falei, não vou conseguir aqui elaborar. Falei, vou devolver algumas coisas para ele. Então, hoje, penso que as mensagens, a TV Aparecida está dando oportunidade para você, além de participar, refletir sobre o ambiente que você está, o seu trabalho, a sua casa, a sua escola. Seja essa mensagem de amor, de perdão, de reconciliação para as pessoas, tá bom? E se você vai na celebração, na sua comunidade, onde for, também se concentre para ver qual mensagem que eu vou levar de hoje. E no mais, como o irmão Marcos Lucas bem disse, não fique só na morte. Lembre-se que ele vai ressuscitar e participe das celebrações de ressurreição da Páscoa do Senhor. Vai lhe fazer muito bem. Padre, nós estamos aqui com a Maria das Dores, ela que também acompanha tantas mulheres que passam por dores na caminhada com Jesus crucificado, tantos homens também que são crucificados diariamente. Gostaria que o senhor deixasse uma bênção também para as pessoas que estão em casa. Uma bênção rápida. Vamos lá? Não, por favor. Então, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, hoje novamente as celebrações serão pelo silêncio, né? Não tem bênção final nas celebrações, mas aqui nós imploramos ao Deus Altíssimo, a Santíssima Trindade, que morre para que o mundo inteiro viva, mas ressuscita cada um de nós e desperta a nossa divindade no humano de Deus, Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. Obrigado. Muito Muito obrigado, obrigada, irmão Padre Marcos. Célio. E nós convidamos então a você a continuar na programação da TV Aparecida durante este dia, mas ao longo dos dias. E nós agora convidamos você a ficar aqui na TV Aparecida, a seguir diálogos, qual caminho seguir com o Padre Mauro. Bom dia, boa sexta-feira.